Muito bom dia, magníficos e magníficas. Sejam bem-vindos aí a mais um dia do Desafio em Busca do Sentido. Nós que estamos aqui com esse propósito de fazer 21 dias de contemplações bíblicas, de mergulhar nas histórias bíblicas para conhecermos a nós mesmos, né? Para identificarmos aquilo que a gente precisa mudar em nós, aquilo que nós precisamos ressignificar na nossa vida, ouvir a vontade, o desejo de Deus para nós. E o nosso tema de hoje vai ser ansiedade. Ai, 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 ai. Esse é um tema que talvez seja um dos sentimentos que mais pega, né? Uma das emoções, sentimentos, não, uma das emoções que mais pega nos dias de hoje, né? A gente aprender a lidar com esse turbilhão de demandas, de situações, de expectativas que nós criamos em relação à vida, em relação às pessoas, e, e tudo isso vai nos cansando, né? Nos esgotando, nossa cabeça vai ficando cansada, a gente vem aquele sentimento de que eu não vou dar conta, aquele cansaço mental, aquela sensação de estar sempre alerta, sempre vigilante, sempre precisando dar conta de tudo. E sem se permitir parar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Quanto você tem se permitido parar para ter um tempo para você mesma durante o dia? O quanto você tem se permitido parar para ouvir Deus, parar para se ouvir, parar para pensar e para refletir? Porque senão a gente entra numa vida de piloto automático. Por isso que esse desafio do Em Busca do Sentido é algo extremamente importante para nós, porque nós estamos nos dando a oportunidade de todo dia, às 6 horas da manhã, para quem entra ao vivo, ou para quem dedica um tempinho ali para assistir a gravação, parar, para olhar para a pessoa mais importante da nossa vida. Parar para olhar para a pessoa mais importante da nossa vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesma, é você mesmo. E hoje nós vamos olhar para isso. E nós vamos falar sobre ansiedade. Vocês já pararam para pensar o que que é ansiedade? Ansiedade é quando a nossa cabeça não está no agora, não está no presente. A nossa cabeça já está pensando em tudo que pode dar errado. Ansiedade é eu ficar pensando em tudo que pode dar errado na vida. É eu construir um filme de terror na minha cabeça de tudo que pode acontecer, tudo que eu não quero que aconteça. E quando eu fico pensando em tudo que eu não quero que aconteça, eu promovo uma descarga de cortisol, de hormônios, que me desestabilizam, que me fazem ficar ansiosa, que me fazem ter medo, que me fazem sentir inseguro, que me faz a minha mente entrar em parafuso. E tem duas personagens hoje que vão nos ensinar sobre isso. Duas personagens que vão nos ensinar sobre isso. Marta e Maria. Que a gente vai mergulhar nessa contemplação hoje de estar vivenciando esse desafio de às vezes ser Marta, às vezes ser Maria, né? E a gente conseguir achar esse equilíbrio na nossa vida de compreender o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa encarar como pessoa adulta, mas também quando é que a gente precisa ser Maria, de sentar aos pés de Jesus e de ouvir, de aprender, de refletir e de decidir na nossa vida, porque as grandes decisões não são quando a gente é Marta, as grandes decisões, as decisões coerentes e consistentes e conscientes são quando a gente está sendo Maria aos pés de Jesus. Então, eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, vai se conectando com você mesmo. Eu já contei para você qual é a cena que nós vamos contemplar hoje. Então, na medida que você respira, na medida que você vai acalmando seus pensamentos, que você vai acalmando seu corpo, que você vai se conectando com ele, já vai imaginando uma casa, se você quiser, pode ser a sua própria casa,
ou se você quiser imaginar uma casa lá de antigamente, escolha o cenário que você quer viver essa experiência. E comece a visualizar aí o sofá dessa casa, mesa de jantar, rotina dessa casa. E você e sua irmã Maria, você é Marta e a sua irmã Maria moram nessa casa. Seu irmão Lázaro também mora nessa casa. Você e seus irmãos moram nessa casa. Ou vá entendendo aí quem é a Maria da sua casa, quem é o Lázaro da sua casa, e se coloque no lugar da personagem Marta. Enquanto isso, vai respirando, vai se acalmando. Eu quero que você visualize o ambiente. Eu quero que você visualize a rotina dessa casa, à noite, talvez, as pessoas chegando ali do trabalho, o que vocês costumam fazer, as coisas que tem para fazer à noite. E perceba muito assim os sons, perceba, observe, né? Sinta esses ambientes, sinta a sua vida. Você aí como Marta, sinta a sua correria. Imagine-se como foi o seu dia corrido, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades, com tantas preocupações. Vá trazendo para sua mente as situações que te trazem ansiedade, vá trazendo para sua mente as situações que tomam o seu tempo, as situações que têm exigido a sua energia, as situações que têm exigido a sua presença, as suas responsabilidades. As coisas que não estão te permitindo sentar aos pés de Jesus e simplesmente escutá-lo. Sentar aos pés de Jesus e conversar com ele. Vá trazendo aí na sua mente agora as suas preocupações, as suas responsabilidades, as suas correrias, né? Quantas vezes a gente fala a vida tá corrida? É como se a gente estivesse numa grande corrida, que a gente precisa correr para conseguir chegar, para conseguir alcançar, para conseguir vencer o dia. E aí, observe a campainha tocando, tem um visitante chegando. E esse visitante é Jesus. Jesus está chegando de viagem e ele chega na casa que é o lugar onde ele se sente em casa. A casa de Betânia, a casa de Marta e Maria, era o lugar onde Jesus se sentia em casa. Era o lugar dos amigos. Era o lugar onde ele podia relaxar, era o lugar onde ele podia ser o máximo dele mesmo. E perceba que tem algumas pessoas junto com Jesus, mas são pessoas bem íntimas, são pessoas amigas, são amigos seus também. Perceba quem são esses amigos. Quem são essas pessoas da intimidade? Quem são as pessoas que entram na sua casa na hora da intimidade? Na hora que só é família, só os amigos próximos, só família, as pessoas que conhecem as nossas maiores verdades, as pessoas que conhecem os nossos defeitos, as pessoas que nos conhecem como nós somos, sem máscaras. E aí esse Jesus senta, esse Jesus tira os sapatos, esse Jesus se acomoda no sofá, as pessoas sentam para ouvi-lo. E Maria? Quem é essa Maria da tua casa? Quem é essa Maria que senta aos pés de Jesus e fica ali contemplando, e fica ali escutando, e fica ouvindo as histórias, e fica ali desfrutando da presença deste mestre?
E agora observe-se você na cozinha, desesperada, preocupada, correndo, querendo agradar as pessoas, querendo ser aprovada, talvez, querendo mostrar o seu valor, querendo mostrar o seu valor através da comida gostosa, através da louça lavada, através de uma recepção impecável para esse Jesus. E é muito trabalho. Tem louça, tem janta para fazer, tem criança para correr atrás, para cuidar, tem o trabalho chamando, tem outras situações chamando, e você está ali, tentando dar conta de tudo. Quais são as situações que você não está dando conta? Quais são as situações que estão te tirando dos pés do mestre? Quais são as situações que não estão te permitindo desfrutar dessa visita que chega na tua casa? E perceba-se na sua realidade, no seu dia a dia. Sinta no seu corpo o efeito dessa correria, o efeito dessa ansiedade. Perceba onde é que essa ansiedade está se manifestando, que dores ela está trazendo, que cansaços ela está trazendo, que doenças ela está trazendo, que consequências ela está trazendo da sua vida. Da presença de quem que essas ansiedades, essas autocobranças, essas autoexigências, essa necessidade de performance, essa necessidade de ser perfeito, essa necessidade de fazer, 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 de ser útil, a necessidade de ter utilidade, a necessidade de ser vista, de ser validada, está te tirando da presença de quem? Que tempo de qualidade você está deixando de ter por causa dessa correria, por causa desse excesso de trabalho, excesso de coisas? O quanto você tem ficado irritado, irritado, estressado, estressado com as pessoas que você ama, com filhos, com marido, com esposa, com amigos, com funcionários, com chefes, com quem você tem estourado por causa dessas ansiedades, por causa desse excesso de coisas. Será que esse excesso, a quem esse excesso de coisas, esse excesso de exigência está servindo? Será que é para fugir de olhar para si mesmo, para os seus problemas? Será que é para poder jogar na cara do outro que você faz e que ele não faz? Será que é para se sentir maior, que é para se sentir melhor? Por quê? Você precisa de tantas coisas? Por que você precisa abraçar tantas coisas? E diante dessa consciência de ver essa Maria que não está fazendo nada, que está lá sentada, conversando na sala, enquanto você, Marta, está se matando de trabalhar. E literalmente você está se matando por dentro de tanto fazer, fazer, fazer. E aí você chega para Jesus reclamando. Você chega para Jesus exigindo. E você chega para Jesus e fala: Senhor, tu não te importas que a minha irmã deixe eu aqui servindo sozinha, fazendo tudo sozinha. Tu não te importas de me ver trabalhando igual louca, assim, igual louco. Tu não te importas de ver eu fazendo, eu carregando todo o fardo, fazendo tudo, e a Maria aí sentada, sem fazer nada. Diz-lhe que me ajude. Senhor, manda ela vir me ajudar. Senhor, manda ela se levantar daí e fazer alguma coisa. Manda ela parar de ser preguiçosa. Manda ela parar de ser folgada, de ser folgado. Manda ela vir me ajudar, porque o meu fardo tá pesado, eu tenho muita coisa para fazer aqui. E aí esse Jesus pacientemente.
Eu quero que você olhe para o rosto dele, eu quero que você veja ele sorrindo para você agora, mas sorrindo com paciência, sorrindo com ternura, sorrindo com compaixão da sua murmuração, da sua reclamação. Ele olha para você e fala: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Escute esse mestre falando para você, Marta, Marta. Escute ele falando o seu nome. Camila, Camila. Por que te inquietas tanto? Por que te preocupa com tantas coisas? Se só uma coisa é necessária. E deixa ele trazer no teu coração agora qual é essa única coisa necessária. Qual é essa coisa única que é necessária e que você não está tendo tempo para isso? Porque você está abraçando o mundo, porque você está querendo abraçar todas as coisas, porque você está querendo ser a Mulher Maravilha, o Super-Homem, porque você está querendo equilibrar todos os pratos sozinha, segurar todas as bolas sozinha para você. E aí ele olha e fala assim: a Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela. A melhor parte, a parte que nos abastece, a parte que nos preenche, que é a parte que quando nós estamos conosco mesmos, quando é só eu e Deus, quando eu paro para ouvir esse Deus que está dentro de mim, quando eu paro para prestar atenção na minha respiração, que é o que nós temos feito todos esses dias, e para eu lembrar que eu sou o templo vivo e que ele habita dentro de mim. E quando eu paro para fazer minha oração, quando eu paro para pensar nas minhas coisas, quando eu me desconecto dos problemas, quando eu solto o controle, quando eu solto a necessidade de que as coisas sejam todas do meu jeito, quando eu solto a necessidade de ter razão, quando eu solto a necessidade de que tudo aconteça segundo as minhas expectativas, quando eu solto a necessidade de que as pessoas se comportem como eu espero que elas se comportem, e eu me permito estar no presente, no agora, quando eu me permito ter nem que seja poucos minutos para parar e falar para esse Deus, Pai, eu tô aqui para te escutar. Jesus, eu tô aqui para te escutar. Fala comigo, eu quero aprender contigo, eu quero ouvir contigo. Eu tenho decisões para tomar hoje. E eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir o seu conselho, eu quero saber qual é a sua estratégia, qual é a sua vontade para mim nessa situação. É quando eu paro e falo assim: eu confio, eu já tenho todo o suprimento necessário, todo o suprimento necessário para que as coisas se realizem dentro de mim, todos os recursos, todas as tudo, 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 todas as respostas, tudo que eu preciso já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Se eu me permitir me desligar de todas as preocupações, de todas as inquietações e ouvir a voz do Mestre que mora dentro de mim, a voz do Mestre que fez de mim um sacrário vivo, a voz do Mestre que fez de mim o seu templo, a sua capela, a voz do Mestre que fez de mim a sua igreja, a voz do Mestre que fez de mim Ele mesmo, a voz do Mestre que age através de mim, que pensa através de mim, que fala através de mim, que se move através de mim, mas que eu não escuto, porque no meu orgulho,
nas minhas feridas, na minha necessidade de ser útil, de pertencer, nas minhas fugas de olhar para mim mesmo. Eu me prendo àquilo tudo que passa, aos problemas que não existem, às distrações, aos afazeres, sendo que se eu parasse para sentar aos pés do Mestre, tudo se ordena na minha vida, tudo se organiza, tudo acontece quando eu paro, quando eu busco a clareza, quando eu busco a resposta verdadeira, não as minhas respostas, não as minhas necessidades, mas eu busco a verdade. Eu permito que a verdade se manifeste através de mim. E agora eu quero convidar vocês a ouvir uma música que talvez seja a música da minha vida. Faz muitos e muitos e muitos, muitos, muitos anos, desde a minha juventude. Todas as vezes que eu me sinto ansiosa, todas as vezes que eu me sinto esgotada, todas as vezes que eu me sinto Marta, é essa música que eu ouço. É essa música que me acalma. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi essa música, foi esse louvor que me acompanhou. E eu quero compartilhar com vocês essa canção. Quero que você se permita ouvi-la, se permita que ela penetre no seu pensamento. Você que está na gravação, eu vou pausar um pouco a gravação aqui, você não vai ouvir a música, mas a música está no grupo, tá? E a música se chama Fogo Suave, ela é da Ziza Fernandes, então você também pode procurar no YouTube e vá se preparando, vá vivendo, permita-se parar tudo neste momento, permita soltar a louça, permita soltar a agenda, permita soltar as suas preocupações, permita soltar as suas inquietações e se sentar também aos pés do Mestre. Eu quero que você faça esse exercício de se sentar aos pés do Mestre, de entregar para Ele as suas preocupações. Visualize-se agora você entregando para Ele tudo aquilo que te preocupa. Busque aí na sua mente objetos, situações que representam as suas preocupações, os seus afazeres, todas as coisas que você está carregando. Procure objetos que representam o seu trabalho, entregue o computador, o celular. Procure, se você trabalha em casa, procure objetos que representam, entregue as panelas, entregue as vassouras, entregue os seus produtos para ele, entregue os exames, entregue documentos, entregue o seu cartão do banco, entregue a sua carteira para ele e fala, pai, é a minha vida financeira que está me inquietando, é o meu relacionamento que está me inquietando, são os meus funcionários que estão me inquietando. Vai falando para esse Jesus que eu acabou de olhar para você e falou assim, Marta, Marta, por que te inquietas tanto? Por que tá tão preocupada com tantas coisas? Por que tá tão preocupada? Se estão sendo justo com você, se está tendo justiça. Por que tá tão preocupada se as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que fosse? Por que tá tão preocupada se não tá dando certo? Se aquieta, dá um tempo, se acalma. E escute agora essa música e cante essa música. Talvez você não saiba a letra, mas se você souber, cante para o mestre essa música. Para a gravação aqui. Muito bem. Vai voltando, vai pegando seu caderno, vai anotando as consciências que vieram, as preocupações que apareceram aí, as inquietações. Escreve seu aprendizado de hoje.
Pergunta aí quanto tempo você tem se dedicado a estar aos pés do Senhor, quanto você tem parado para ouvir esse Deus. Qual hoje é essa única coisa necessária que ele te falou? Uma única coisa necessária. Qual é essa coisa necessária que ele te diz, que ele quis te dizer hoje? E comece a se perguntar quais são as feridas que você está que estão por trás dessa necessidade de agarrar tudo, de fazer tudo, de controlar tudo, de querer que as coisas sejam do seu jeito, de querer jogar na cara dos outros que você faz mais, de estar sempre ocupada, de estar sempre produtiva, de não ter tempo para parar. O que você está fugindo com com todos esses afazeres, com todas essas coisas? De que realidades estar sempre ocupada te deixa longe? Muito bem, gente. Então, agora que vocês já fizeram as anotações, você que está assistindo na gravação, lembra de deixar o comentário no YouTube, de deixar seu like, lembra de trazer a sua percepção lá para o grupo. Faltam 4 dias para a gente finalizar esse desafio, né? Eu estou aqui pensando como é que nós podemos continuar esse movimento, qual é o formato. Estou aberto, inclusive, a ideias. Você que tem acompanhado esses episódios, lembre-se que no dia 2 e 3 de maio nós vamos ter o Retiro Metanoia Online, que vão ser 2 dias profundos de autoconhecimento, de inteligência emocional, de fé, de espiritualidade. Então já organize na agenda. Em breve eu vou passar valores, vou passar informações, né? Estou pensando em outras coisas aqui. Estou pensando em a gente fazer uma atividade, um curso de estudo bíblico para quem tiver interesse. É isso que está vindo no meu coração. Algo rápido, de 7 dias, de alguma coisa assim, mas ensinar vocês a mergulharem nessa palavra de Deus, mas no sentido de realmente autoconhecimento e inteligência emocional. Olhar para os nossos comportamentos através da palavra de Deus, né? Então, estou com muitas ideias aqui e estou aguardando também ideias de vocês. Então, você que está aqui assistindo na gravação, muito obrigada pela sua audiência. Lembra de compartilhar isso daí com outra pessoa, não guarda para você essa pérola e tenham um excelente dia, um magnífico dia.